Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhasse entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a nossa meditação centra-se na primeira leitura. A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizavam a família de Deus, isto é, a Igreja de Jerusalém. Segundo São Lucas, as igrejas são comunidades santas, embora formadas por homens e mulheres, pecadores e pecadoras. São comunidades estruturadas, mas onde o serviço da autoridade e da liderança é exercido no diálogo com os irmãos e as irmãs. São comunidades servidores que recebem dom de Deus e que põem esse dom ao serviço dos irmãos e das irmãs. São comunidades animadas pelo Espírito, que vivem do Espírito e que recebem do Espírito a força de serem testemunhas de Jesus na história. O nosso texto nos fala de um clima de tensão, conflito entre hebreus e os helenistas. Os hebreus eram cristãos de origem judaica, originários da Palestina. Eram muito apegados às suas tradições, à sua cultura. Muito fechados, tradicionalistas, não aceitavam a novidade. Os helenistas eram cristãos originários de fora da Palestina, das comunidades judaicas espalhadas por todo o Império Romano. Eram tolerantes e abertos à novidade. Com 2 grupos tão diferentes, era natural que mais tarde ou mais cedo surgissem tensões e conflitos, rivalidades, ciúmes e invejas. Aparentemente, aquilo que provoca a questão evocada no nosso texto é um problema de ordem material. Na distribuição dos alimentos aos membros necessitados da comunidade, as viúvas helenistas sentiam-se prejudicadas. O fato provocou queixas
levanto a intervenção dos coordenadores da comunidade, os apóstolos. Portanto, do texto que foi proclamado, pretendo aqui sublinhar 4 ideias fundamentais. A primeira ideia é que a igreja aparece neste texto não como um quadro ideal de perfeição, mas como uma comunidade bem real e bem normal, formada por homens e mulheres, onde as tensões, os preconceitos, as rivalidades, as invejas e os ciúmes marcam a experiência diária da caminhada cristã. Queridos irmãos e irmãs, isto não deve assustar-nos ou decepcionar-nos. Resulta das limitações e finitudes que também fazem parte da nossa existência histórica. As nossas comunidades cristãs, infelizmente, elas também são marcadas pelas rivalidades, ciúmes, preconceitos, fofocas. As nossas comunidades não são comunidades de homens e mulheres perfeitos, mas são comunidades que estão ou entendem estar em contínuo processo de conversão. Os discípulos de Jesus tentam percorrer um caminho até chegarem a ser família perfeita de Deus. É aquilo que o Papa Francisco disse, que não existe uma família perfeita. Não existe uma comunidade perfeita. As nossas comunidades, as nossas famílias estão em construção. Este caminho foi traçado por Jesus na obediência a Deus e no amor aos homens. É no final desse caminho que nós, cristãos e cristãs, os discípulos e discípulas de Jesus, encontraremos o Pai e seremos integrados na família de Deus. Nesse caminho, Jesus nos oferece como dom a força, a energia, isto é, o Espírito, para que possamos percorrer o caminho. É o Espírito do Senhor ressuscitado que nos renova e nos transforma em homens e mulheres novos. Dessa forma, nasce a comunidade de homens novos, a comunidade de mulheres novas, nasce a família de Deus, nasce a igreja. A segunda ideia diz respeito à estrutura e ao modo de exercer o serviço da autoridade, isto é, o serviço da coordenação, o serviço da liderança. Pelo texto, percebemos que na igreja de Jerusalém havia uma organização, uma escala de lideranças. Nessa estrutura, os 12 apóstolos desempenhavam o serviço da orientação e da direção da comunidade. Por isso, eles aparecem na nossa história como as referências fundamentais, a quem os membros da comunidade recorrem a fim de pedir orientação pastoral e espiritual, a fim também de resolver a questão das diferenças entre os vários grupos. No entanto, os 12 não estão interessados em esquemas de poder absoluto. Antes procuram envolver a comunidade no processo, fazendo com que todos participem na procura de soluções para os problemas comuns. Os 12 apóstolos, sim, não reservam para si toda a autoridade, nem aceitam ser os únicos protagonistas no processo de condução da comunidade. De acordo com o quadro que nos é apresentado, eles, os apóstolos, convocam a comunidade, convidam-na a escolher as pessoas a quem devem ser confiados certos serviços.
envolvem-na na busca do caminho. Queridos irmãos e queridas irmãs, é preciso redescobrir o valor do diálogo e da participação nas nossas comunidades cristãs. Não se trata de discutir aqui se a Igreja deve ou não ser uma sociedade democrática. Trata-se de termos consciência de que nós somos uma família, onde todos temos voz e vez, porque em todos habita o mesmo Espírito. Trata-se de proporcionar esquemas de escuta, de diálogo e de participação, a fim de que as nossas comunidades sejam uma família, onde todos participam na descoberta dos caminhos do Espírito. Nessa família, há lugar para todos os homens e mulheres. Basta que sigam o caminho de Jesus, isto é, que escutem as suas propostas e que aceitem viver como homens novos no amor e no dom da vida. A casa do Pai é a casa dos seguidores de Jesus. A terceira ideia revela a Igreja como uma comunidade de serviço. O texto nos fala na escolha de ser de homens cheios do Espírito Santo, cuja missão é o serviço das mesas. O texto nos lembra uma verdade fundamental. As comunidades cristãs são e devem ser realidades que têm no centro da sua dinâmica o serviço, a missão, seja o serviço da palavra, seja o serviço da assistência aos irmãos e irmãs mais pobres. É impensável uma comunidade cristã onde não esteja bem viva esta dimensão do serviço da missão. Desde o início, a Igreja aparece como uma comunidade de serviço. Os membros da comunidade cristã são convidados a seguir Jesus, que fez da sua vida uma entrega total ao serviço de Deus, ao serviço do reino e ao serviço dos irmãos e das irmãs. Quando Deus concede determinados dons, carismas e confia determinadas missões, não se trata de privilégios que conferem à pessoa mais dignidade ou mais importância. Trata-se de alguns dons que devem ser postos ao serviço da comunidade em ordem à construção, ao crescimento das nossas comunidades. As responsabilidades que nos são confiadas no âmbito comunitário ou da paróquia não podem ser utilizadas como promoção pessoal ou para concretizar sonhos egoístas, mas devem ser missões que desempenhamos com um verdadeiro espírito de serviço em benefício dos irmãos e das irmãs. A quarta ideia, última, tem a ver com o papel relevante que o Espírito desempenha nas crises de crescimento que fazem parte da caminhada comunitária. O Espírito aparece ligado à vocação. É na origem da nossa vocação está lá o Espírito. E na nossa missão também está o Espírito. É Ele, o Espírito, que nos capacita para a missão. Nós somos ungidos, enviados em missão pelo Espírito. De qualquer forma, a Igreja é a comunidade do Espírito, criada, animada, dinamizada pelo Espírito. A Igreja é essa comunidade de homens novos, que se identifica com Jesus, que, animada pelo Espírito, segue o caminho de Jesus, que procura dar testemunho de Jesus no meio dos homens, que é a Igreja, a família do próprio Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, para a nossa meditação e o aprofundamento, no dia do nosso batismo,
nós fomos integrados nessa família, nessa comunidade. A nossa vida tem sido coerente com os compromissos que então assumimos? Sentimos-nos família de Deus? Ou deixamos que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência falem mais alto e escolhemos caminhar à margem das nossas comunidades? É verdade que esta família tem falhas. E é verdade que nem sempre encontramos nela humanidade e amor. Que fazemos então? Afastamo-nos? Ou nós nos esforçamos para que ela viva de forma mais coerente e verdadeira a fé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.